dando para ver os slides? Sim, só colocar na... Isso, agora tá beleza. O som melhorou um pouco, talvez? Não sei. Eu estou conseguindo ouvir bem. Tá. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Raquel. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, professor Diego, professora Gisele, professora Marinélia, pela oportunidade em participar do curso. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o câncer. As estimativas do câncer, elas são um pouco assustadoras, né? Ela é a segunda doença que mais mata no mundo. Claro que agora, com essa nova pandemia, enfim, as estatísticas cada vez mais elas vão se alterando com o passar dos dias, mas até 2019, então, era a segunda doença que mais matava no mundo. Em 2018, houve 18,1 milhões de novos casos no mundo, com 9,6 milhões de mortes. Aqui nessa tabela está exemplificado, então, os cânceres mais incidentes. Então, nos homens é o câncer de próstata, atingindo aproximadamente 29%, desculpe, enquanto nas mulheres é o câncer de mama, que atinge aproximadamente 30% das mulheres. As estatísticas do INCA para 2020 apontam que ocorrerão 625 mil novos casos. A palavra câncer, ela vem do grego carcinos, que ela se refere, então, aos inchaços que ocorrem, que foi observado primeiramente por Hipócrates, há muito tempo atrás. Então, eram os inchaços que eram característicos próximos às células tumorais, né, aos inchaços dos vasos sanguíneos, e que eram, então, semelhantes às pernas de caranguejo. Então, o câncer é o conjunto de doenças multifatoriais. Então, é uma combinação de fatores, como a instabilidade genética e fatores ambientais, que são os denominados agentes cancerígenos. As mutações, então, elas resultam na alteração na expressão e ou função de chaves extremamente importantes para a manutenção da homeostasia celular. Então, agora nós passamos a ter um crescimento desordenado. Esse crescimento desordenado, ele não há controle dessa proliferação celular, ele não há um controle dessa proliferação celular, não há um controle da morte celular e nem de diferenciação. E esse crescimento não tem nenhuma função biológica para o organismo. Então, para a gente entender um pouquinho do câncer, a gente precisa olhar um pouco para o ciclo celular. Aqui, falando muito brevemente, eu só queria destacar, talvez, 2 pontos desse ciclo celular, que é quando ocorre, então, a duplicação dos cromossomos, né, a duplicação do DNA, que passa, então, por todo o ciclo celular, e no final, então, você tem a divisão em 2 células com exatamente a mesma quantidade do material genético. O ciclo celular, assim como todos os processos do nosso organismo... Raquel, clica aí nessa barrinha em ocultar aí embaixo. Ah, pronto. Isso. Pronto. Então, continuando. Obrigada, professora. Então, o ciclo celular, e assim como todos os processos, eles são rigorosamente regulados no nosso organismo. Então, durante o ciclo celular, nós temos alguns pontos de verificação que eles são importantes, então, para manter todo esse processo de forma correta. Então, nós temos basicamente 3 pontos de verificação, onde alguns parâmetros são analisados, como o DNA está intacto, o tamanho da célula é adequado, o ambiente está favorável, quer dizer, tem os fatores necessários para essa duplicação e para a posterior divisão celular. E numa fase mais seguinte, eu tenho o DNA foi replicado corretamente, o tamanho da célula está adequado, e na fase final, as fibras do fuso mitótico elas estão intactas, que é extremamente importante para a divisão celular no fim. Quando ocorrem, então, erros, né, na replicação desse DNA ou na separação dos cromossomos, então nós temos o denominado a mutação. A mutação ela pode ser, então, uma alteração espontânea, né, súbita, porém que a taxa é muito baixa, que ocorre as mutações espontâneas. A mutação pode ser induzida, que é como então nós temos a exposição das nossas células
aos agentes cancerígenos, como, por exemplo, radiação UV, agentes químicos, por exemplo, como o alcatrão presente no cigarro, ou também agentes biológicos, como o vírus HPV. Aqui vale lembrar que a mutação espontânea ela é extremamente importante para garantir a variabilidade genética entre as espécies. Então, aqui eu exemplifiquei alguns agentes mutagênicos, agentes físicos, como o raio-x, alguns agentes químicos, alguns agentes biológicos, que normalmente e cotidianamente nós estamos expostos a esses agentes que podem, então, levar a alguma alteração no nosso DNA. Então, falando muito brevemente de mutação, então a mutação ela pode ser genômica, que é quando, então, nós temos um erro do número de cromossomos, como representado aqui nessa figura. Essa aqui, no caso, é uma aneuploidia, né? Quer dizer, nós vemos um número incorreto de cromossomos, muito comum, por exemplo, em leucemias e linfomas. Aqui temos uma alteração cromossômica, que é quando, então, nós podemos ter translocações no cromossomo, ou entre cromossomos. E também podemos ter uma mutação gênica, que é quando ocorre, então, a troca de bases do nosso DNA. Então, pode ser uma inserção, uma deleção, uma substituição. Então, uma vez que há uma mutação ou algum dano nessa célula, então, um processo que pode ocorrer é a morte celular. Pode ser, talvez, a solução. Mas quando essa morte celular ela é inevitável? Então, quando essa lesão celular ela é irreversível. No caso, nós temos dois tipos de morte celular, a necrose e a apoptose. Falando muito brevemente da necrose, porque ela não é alvo, né, da aula de hoje, ela não faz parte do processo, mas para exemplificar, a necrose, então, ela normalmente ela é uma morte patológica, isso é, então quando você tem obstrução de alguma artéria, então você, por exemplo, tem uma baixa concentração de oxigênio, baixa concentração de nutrientes, então o que ocorre é um aumento do volume total das células e das organelas, formação de vacúolos intracelular, a dissolução da membrana plasmática, a ruptura dessa célula, com o extravasamento dessas substâncias que posteriormente, então, passam por digestão enzimática. Então, falando um pouco da apoptose, né, ela é extremamente importante para a gente entender, então, o processo, o surgimento dos tumores, do câncer. Então, a apoptose, ela é uma autodestruição celular, quer dizer, ela é uma morte celular programada. Então, o que ocorre, então, é a formação de vacúolos citoplasmáticos. Nós temos, então, um encolhimento e a diminuição de contato entre as células. Ocorre a fragmentação do núcleo e do DNA, despolarização da mitocôndria. Nós temos, então, a superfície dessa célula alterada, com seguir, então, da fagocitose por macrófago. Então, aqui um breve resumo, a mutação, então, ela é muito importante para garantir, então, a variabilidade genética entre as espécies. Ela pode ser deletéria. Então, dependendo do tipo de mutação que houver no DNA, ela pode ser incompatível com a vida. Ela pode induzir também a morte celular programada, uma vez que o sistema de reparo do DNA não seja eficiente. Ela pode desencadear doenças, como, por exemplo, a anemia falciforme, que é causada por uma mutação pontual. Ou o câncer. Então, eu vou falar um pouquinho mais para vocês do câncer. Então, é uma doença que é desenvolvida, então, a partir de mutações genômicas, cromossômicas e genéticas. Aqui, só falando um pouquinho antes de entrar de fato no tema câncer, né, a gente precisa entender também os tipos de crescimento. Então, nós temos a hiperplasia, que é um aumento excessivo do número de células, mas elas ainda são estruturalmente iguais. Nós temos a displasia, então, que são alterações na forma e no tamanho dessas células. Aqui um exemplo, a displasia cervical, do colo do útero, né? E a neoplasia, que de fato é o câncer. Então, é um crescimento celular desordenado, ele não é coordenado com os tecidos do nosso organismo e ele não tem nenhuma função biológica. Então, falar um pouco do câncer, grande parte, né,
do desenvolvimento do câncer, então, é devido à instabilidade genética. Então, o aumento no acúmulo de alterações genéticas, elas podem ser devidas a, por exemplo, falhas na replicação e no sistema de reparo do DNA durante o processo do ciclo celular, perfis incorretos, ou, né, que são bem diferentes, entre a célula, na metilação e na formação da heterocromatina, que são processos importantes para a regulação da expressão gênica, quer dizer, para você ligar e desligar genes, né? Bem como, então, a falha também na manutenção da integridade dos cromossomos. Aqui exemplificando, então, a transformação maligna. Quer dizer, como essa célula agora ela acumula mutações e ela passa a se comportar, então, de forma desordenada com o organismo, com todos os tecidos. Aqui eu exemplifiquei o vírus HPV. Então, ele é um vírus que, ele, por exemplo, ele pode infectar as células do câncer do colo do útero. Então, aqui exemplificando, nós temos, então, uma partícula viral que infecta uma célula. Então, como ele não tem maquinaria, ele acaba integrando o seu DNA no nosso DNA humano. O processo, então, de carcinogênese, quer dizer, você tem a alteração agora da expressão de genes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o vírus, assim, continua, então, permanece no seu ciclo de replicação normal, invadindo novas células. Aqui, exemplificando, então, o que eu acabei de falar, então, nós temos o cromossomo, o DNA viral, o humano. Então, aqui nós temos a integração do DNA viral com o DNA humano. Aqui um exemplo de quando há uma integração desse DNA viral com o DNA humano e nós temos uma alteração em uma proteína-chave, por exemplo, para o ciclo celular, que é a proteína P53. P53 é conhecida, né, como guardião do nosso genoma, guardião das nossas células. Então, uma vez que haja um erro, por exemplo, no sistema de reparo, na replicação, nós temos, então, pontos de verificação do DNA, desse ciclo celular. Uma vez que ocorra um erro, nós temos, então, o bloqueio dessa proliferação celular. Quando nós temos a infecção pelo vírus HPV, então, nós temos uma forma alterada dessa proteína P53, que agora ela está inativa. Essa proteína viral aqui destacada é a proteína viral E6, que ela é extremamente importante para a replicação do material genético do vírus. Mas uma vez que haja uma integração com o P53, acaba inativando essa proteína e agora nós temos uma proliferação celular ativada e desordenada. Aqui só exemplificar, então, quando nós temos então o epitélio do colo do útero, a infecção viral e replicação das suas partículas. E aqui vale destacar que, assim como grande parte dos tumores, o processo de transformação até o aparecimento dos sintomas, às vezes levam de 10 a 15 anos. Então, é uma doença que ela pode ser, sim, prevenida. Então, aqui resumindo, o processo de carcinogênese, então, ele é devido a alterações por agentes físicos, químicos e agentes biológicos na sequência do nosso DNA. Nós temos, então, a ativação de proto-oncogenes e perda de genes supressores, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas normalmente são genes reguladores do crescimento, são genes envolvidos na apoptose, ou a morte celular programada, e genes envolvidos no reparo do DNA. E, por fim, então, nós temos a progressão do tumor. Então, quando nós temos, então, um microambiente favorável, com fatores de crescimento, nós temos, então, essa célula tumoral agora, ela tem uma replicação sustentada, independente do organismo. Nós temos a evasão da apoptose e o processo, então, de metástase e invasão, quando essa célula, então, ganha corrente sanguínea e consegue invadir novos tecidos adjacentes. Aqui, só para destacar, então, tem os 3 estágios que a célula tumoral ela passa. Então, o primeiro é o estágio de iniciação, que é quando os genes então, eles sofrem a ação desses agentes mutagênicos ou cancerígenos. Na parte intermediária, então, nós temos o estágio de promoção, que é os agentes oncopromotores, agora eles já atuam nessa célula que já está
que já tinha uma instabilidade genética e agora tem genes alterados. E, por fim, o estágio, então, da progressão tumoral em si, quando você tem a multiplicação descontrolada dessa célula. Então, aqui exemplificando como é um pronto-oncogênio. O que é um pronto-oncogênio? Então, o pronto-oncogênio, normalmente, ele é expresso na nossa célula, exemplificado, então, o segmento do DNA, a região promotora, e nós temos uma proliferação celular controlada, coordenada com o organismo. Quando nós temos, então, a ativação desse proto-oncogênio, agora ele é denominado de oncogênio. Então, agora esse gene ele está ativado de forma... Essa proliferação agora ela ocorre de forma independente e descontrolada. Outra classe de genes extremamente importantes para o desenvolvimento de câncer são os genes supressores de tumor. Esses genes, normalmente, eles regulam reguladores negativos do ciclo celular e também codificam reguladores positivos da morte celular. Então, aqui só lembrando, então, o ciclo celular, que é quando, então, onde nós temos alguns pontos de verificação, são extremamente importantes. Então, para você manter a rigorosidade desses processos, né, a manutenção da integridade do DNA, e uma vez que isso não ocorra, essa célula, então, pode ser induzida à morte celular programada. Então, nos tecidos normais, entre aspas, né, então nós temos a apoptose, que é a morte celular, coordenada em equilíbrio com a proliferação celular. Quando nós temos, então, o câncer, nós temos um desequilíbrio entre a apoptose, então nós temos uma redução da morte celular e um aumento da proliferação dessas células tumorais. Aqui falando algumas características das células tumorais, então nós temos tumores denominados benignos, que é quando estão formados por células que elas são bem diferenciadas e elas ainda se assemelham ao tecido de origem. Normalmente é um crescimento progressivo, certo? E ele pode regredir. Normalmente ele forma massas bem limitadas, né, ou nódulos, e não invade ou infiltra tecidos adjacentes, e não ocorre, então, o processo de metástase. O tumor maligno, então, já é formado por células anaplásicas, quer dizer, que elas são morfologicamente, estruturalmente diferentes do tecido de origem, apresentam, então, uma estrutura típica, apresentam normalmente pouca diferenciação celular, normalmente é um crescimento rápido e um elevado número de mitoses, são massas pouco delimitadas, localmente invasivas, e pode sim infiltrar tecidos adjacentes, e as metástases, elas são frequentemente presentes nos tumores malignos. Outra classe importante que para a gente entender também são os antígenos oncofetais. Esses antígenos eles são expressos, então, durante a diferenciação dos tecidos embrionários e eles passam a ser reativados nas células tumorais. Aqui exemplificando dois antígenos oncofetais comuns em tumores, que é o antígeno carcinoembrionário e a alfa-fetoproteína. Então, o que acontece é que, devido à instabilidade genética, esses antígenos agora eles passam a ser reativados. E esses são muito comuns no câncer de mama e, por exemplo, no carcinoma hepatocelular. Então, aqui, resumindo um pouco, que eu vou falar mais para frente, que são as características em geral das células tumorais. Então, as células tumorais, elas são capazes de evadir da apoptose, isso é, escapar do processo de morte celular programada. As células tumorais, elas ainda têm uma autossuficiência em sinais de crescimento. As células apresentam ainda uma insensibilidade aos sinais de antiproliferação. Poder, né, elas têm a capacidade de invadir novos tecidos, um potencial infinito de proliferação e também a potencial formação de novos vasos para suprir, então, essas novas células que agora se proliferam de forma desordenada. Então, aqui para exemplificar algum desses processos, né, alguma dessas características que as células tumorais apresentam, eu exemplifiquei algumas coisas do câncer de mama.
Então, falando um pouquinho específico do câncer de mama, então ele é o câncer mais incidente entre as mulheres, né? Correndo aproximadamente 30%. Em 2018, foram registrados 2,1 milhões de novos casos no mundo. Em 2018 também foram 66.280 novos casos no Brasil e o total de óbitos 626.679. Então, o câncer é extremamente incidente. Alguns fatores de risco que são importantes para o câncer de mama é a primeira menstruação precoce, a idade avançada na primeira gravidez, contraceptivos e reposição hormonal, às vezes tem algumas disparidades entre os trabalhos, enfim, mas também devem ser considerados. A menopausa tardia e os fatores hereditários, que nós sabemos também que são extremamente importantes para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, falando um pouquinho de cada um desses processos, nós temos primeiramente a evasão da apoptose. Então, as células tumorais, elas passam a expressar pouco ou quase nenhuma proteína imunogênica. Isso é, são proteínas que vão ser reconhecidas pelo nosso sistema imune e é uma forma que as nossas células têm de mostrar o que é próprio e o que não é próprio do organismo. Então, as células normalmente apresentam antígenos, que são pequenos pedaços de proteína na membrana das células. E essa é uma forma do organismo, então, reconhecer e não formar uma resposta contra essas células. E esse sistema, então, as células tumorais, elas conseguem alterar. Então, elas conseguem escapar da morte celular. As células tumorais, elas também... As células tumorais também aumentam a expressão de moléculas, então, envolvidas são, na verdade, reguladores negativos da apoptose. As células tumorais também podem fazer uma imunossupressão, né? Então, elas podem secretar moléculas que fazem a supressão do nosso sistema imune. E também muitos tumores apresentam uma atividade elevada da telomerase. A telomerase é responsável pela formação dos telômeros, que são como se fossem, bem resumido, uma proteção dos nossos cromossomos. Então, a cada ciclo celular, a cada divisão celular, nós temos um encurtamento desses telômeros. E esse encurtamento ele é proporcional à senescência celular, quer dizer, o envelhecimento dessas células. Então, as células apresentam um aumento dessa atividade de telomerase, então essa célula ela passa a se replicar de forma infinita. Aqui só exemplificando, então, alguns fatores que podem ser secretados pelas células tumorais e que podem, por exemplo, suprimir o nosso sistema imune. Aqui exemplificando os dois genes envolvidos, né, na reparação, quer dizer, também na apoptose, que é o gene BRCA1 e BRCA2. Eles são muito comumente, normalmente eles estão mutados, né, no câncer de mama. Ele controla o ciclo celular e regula a transcrição. Entre 55% e 65% de mulheres abaixo de 70 anos com mutações no gene BRCA1, elas podem desenvolver o câncer de mama, bem como 40% das mulheres acima dos 70 anos com mutações no gene BRCA2 podem também vir a desenvolver o câncer de mama. Então, aqui só ilustrando um pouco, então nós temos as células malignas, né, células transformadas. Então, nós temos um DNA normal, que agora ele tem uma mutação, então ele tem uma instabilidade genética, a perda de função e ativação de alguns genes, aqui no caso é o BRCA1 e o BRCA2, e aqui seria então a apoptose, que agora ela passa a não ocorrer. Então, essa célula agora, ela passa a ser resistente à apoptose. Uma outra característica das células tumorais é o potencial infinito de proliferação celular. Então, as células malignas, elas não precisam de estímulos externos para proliferar. Então, o estímulo é constante e permanente de proliferação. Esse potencial infinito de proliferação, ele pode ser devido, então, a um receptor
Há proteínas que transmitem o sinal para o núcleo, quer dizer, quando você faz a transdução de sinal, podem ser fatores de crescimento nuclear ou a própria telomerase, como eu expliquei para vocês, que está envolvido, então, no processo do envelhecimento, da senescência celular. Aqui, exemplificando, então, o proto-oncogene, o receptor HER2. Então, normalmente, você tem ativação desses receptores apenas com a ligação de fatores de crescimento. Então, uma vez que seja necessária a duplicação, né, a proliferação dessas células, então nós temos a ativação desses receptores. E uma coisa que vale, que é bem importante a gente destacar, que esse receptor, a forma ativa é em dímero. E quando ele está em monômero, é uma forma inativa. Quer dizer, aqui não há transdução de sinal para estimular, então, a proliferação celular. Quando nós temos, então, a transformação dessas células, nós temos a ativação desse proto-oncogene agora para um oncogene. E agora esse receptor está ativo permanentemente, independente de estímulos externos. Então, agora nós temos um aumento da proliferação celular sem nenhum controle, então, pelo organismo e pela própria célula. Uma outra característica das células tumorais é uma autossuficiência em sinais de crescimento. Aqui, exemplificando, então, um fator de transcrição bem conhecido, que é da família CEMIC, que é um oncogene, então. Então, na situação normal, entre aspas, né? Nós temos, então, a ligação desse fator de transcrição na região do promotor, ativando a transcrição desse gene. E no tumor, quando nós temos a alteração desse DNA, nós temos, então, um aumento, né, dessa ativação de região promotora. Então, agora nós temos uma proliferação infinita dessas células. Isso é, o estímulo de proliferação está constantemente sendo passado, independente da secreção ou da presença de fatores de transcrição ou dos fatores de crescimento. Uma outra característica é uma insensibilidade aos sinais inibidores de crescimento. Aqui exemplifiquei com o fator de crescimento, transformante beta, que é um fator que está envolvido, então, na ativação da transcrição, a inibição do crescimento e na supressão tumoral. Quando ocorre, então, uma mutação, ocorre, então, uma ativação da transcrição sem controle celular, uma proliferação celular aumentada e o processo em si, então, da carcinogênese, que é a ativação, então, desse inibidor. Então, agora, nós temos um descontrole entre o processo de morte celular programada, a apoptose, e o aumento da proliferação celular. Então, a situação que nós teríamos, né, entre aspas, normalmente, então, as células com crescimento coordenado e sempre um equilíbrio entre morte celular programada e proliferação celular. Então, devido à instabilidade genética, agentes mutagênicos, então nós temos agora a alteração, a mutação de alguns genes, quer dizer, nós temos um acúmulo de mutações genéticas e que levam, então, à malignização dessa célula. E agora essa célula ela passa então, a se replicar de forma descontrolada e evadir, enfim, e conseguir burlar diversos controles, né, que o organismo tem, que a própria célula tem, para o controle entre apoptose e proliferação celular. Então, agora nós temos o que normalmente ocorre, o metabolismo das células tumorais é muito mais rápido, então a proliferação dessas células é muito mais rápida quando comparada a uma célula saudável, né, entre aspas, normal. Uma outra capacidade, uma outra característica das células tumorais é o processo, então, de invasão e metástase. Então, esse processo, normalmente, ele ocorre, então, pela migração, quer dizer, as células tumorais, elas conseguem, então, invadir os linfonodos. Aqui, no caso do câncer de mama, então, isso é exemplificado os linfonodos axilares, que muitas vezes, quando é feita a biópsia dessa região,
Então, encontram-se células tumorais também nessa região, nos linfonodos. E uma vez que essa célula tumoral então, consiga alcançar os linfonodos, ela consegue, então, alcançar todo o nosso sistema linfático no nosso organismo, e assim como também, então, atingir o nosso sistema circulatório. Então, agora, essa célula tumoral, ela tem a capacidade de percorrer toda a nossa corrente sanguínea e causar, então, ela pode causar a invasão, quer dizer, ou melhor, ela pode invadir novos tecidos e desenvolver, então, o processo de metástase. Então, aqui, falando um pouco do processo de metástase, então, aqui nós temos um tumor benigno, então, onde as células se assemelham ao tecido de origem, é um crescimento limitado, bem delimitado. Quando, então, o processo de transformação dessas células ocorre, então, essas células passam a ser estruturalmente diferentes, pode ocorrer, então, para o processo de invasão, a degradação da matriz extracelular, a invasão de capilares, o processo de adesão na parede do capilar, o extravasamento desse capilar, consequentemente, então, agora essa célula tumoral ela é capaz de colonizar novos tecidos adjacentes. Aqui só exemplificando que, normalmente, as células tumorais, elas diminuem, né, elas expressam poucas proteínas de adesão. Então, isso facilita, por exemplo, o processo de motilidade das células na corrente sanguínea e nos tecidos. Um outro fator, então, importante é o processo, então, da formação de novos vasos, ou angiogênese. Então, a angiogênese, normalmente, ela é ativada por fatores como a hipóxia, isso é, a baixa concentração de oxigênio, alta concentração de CO2, por conta desse metabolismo rápido dessa célula tumoral, e também a falta de nutrientes. Então, nós temos alguns fatores que são induzidos por hipóxia, denominados HIF. Esses HIFs, eles podem ativar, por exemplo, fatores de crescimento endotelial vascular, como o VEGF, o fator de crescimento fibroblástico e outras moléculas inflamatórias, enfim, importante na formação de novos vasos. Aqui, então, só exemplificando o vaso sanguíneo, e aqui, então, a formação de novos vasos pelas células tumorais, e aqui, então, a liberação do fator de crescimento endotelial, estimulando, então, a formação dos novos vasos, que agora vão suprir todas essas células tumorais. Então, para o tratamento, né, quer dizer, para você controlar, para você conseguir acompanhar, então, grande parte das terapias, enfim, dos tratamentos dos pacientes, né, são feitos através de biomarcadores tumorais. Os biomarcadores, eles são produtos normais do metabolismo celular e que normalmente eles são alterados com um processo de transformação. Então, por exemplo, um bom biomarcador tumoral, ele tem que ser específico para o tumor, ele tem que permitir uma caracterização da localização e do tipo de tumor que essa paciente apresenta. Ele tem que ser também liberado proporcionalmente ao estágio tumoral. Isso é, ele tem que, de fato, representar o que está acontecendo com esse paciente e possuir também uma alta sensibilidade e uma especificidade. Então, os biomarcadores, então, eles são bem utilizados para diagnosticar a doença nos estágios iniciais, que é o ideal, né, de todos os tumores, selecionar o melhor tratamento, monitorar a resposta do paciente aos tratamentos que são empregados e também, bem como identificar se esse paciente, de fato, corre o risco de morte ou não. Quer dizer, qual é o estágio desse tumor e qual é a melhor terapia. Aqui exemplificando, então, alguns biomarcadores, né, tumorais que são bastante utilizados. Então, aqui no caso do câncer de mama, então, isso é destacado. Aqui eu exemplifiquei que agora foi sancionada uma lei, em 2019, que agora todas as neoplasias malignas, que elas são diagnosticadas, quer dizer, quando
médico tem uma suspeita que possa ser uma neoplasia maligna, esses exames devem ser realizados no máximo 30 dias após essa consulta, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que muitos pacientes, muitas vezes, ficam, às vezes, meses, né, para marcar uma consulta, e às vezes nem é possível, né? Enfim, devido a equipamentos quebrados, enfim, a gente sabe de todo o problema que o SUS enfrenta, apesar de ser um sistema extremamente importante, a gente sabe todos os problemas, principalmente hoje, né, com a Covid-19, a gente tem visto de fato como ele é importante, né. Aqui uma outra estratégia para detecção também é o PET scan, que o que ele faz, né? Esse sistema de imagem, ele consegue identificar o funcionamento do corpo, isso é, das células, em nível molecular. Isso é, um exemplo, por exemplo, é um paciente, então, uma paciente, por exemplo, ela pode ser administrada, quer dizer, você faz uma injeção intravenosa de uma glicose marcada radioativa. Nós sabemos, né, como eu falei um pouco antes na aula, que o metabolismo tumoral ele costuma ser muito mais rápido que a célula normal, entre aspas, né? Então, o consumo de glicose pelas células tumorais é muito maior. Então, quando nós conseguimos marcar então, essa glicose de forma radioativa, então, nos locais, né? Então, nos tecidos em que eu tiver o acúmulo dessa glicose, então indica que eu tenho um alto metabolismo celular, quer dizer, aumento do número de células. Aqui como exemplificado, então, nessas imagens. Então, esse sistema de detecção é um dos mais novos que existem, ele é muito eficiente e auxilia bastante no diagnóstico e também no acompanhamento, né, do médico conseguir assistir esse paciente durante todo o tratamento. Aqui um novo exame, né, que houve uma publicação. Então, é um exame de sangue em que você coleta, então, uma pequena parte, um pequeno volume do sangue do paciente, e você consegue avaliar, então, o perfil de metilação do DNA. Isso é, então, você conseguiria avaliar essas células tumorais logo no começo, né? O que seria, então, uma grande ferramenta, um grande auxílio para o tratamento médico, enfim, e para eficiência mesmo, né? E para a sobrevida desse paciente também. Aqui falando um pouquinho dos tratamentos, então, nós temos então a cirurgia, então normalmente ela é indicada quando o câncer ele está, né, na fase inicial, desculpe, e quando esse crescimento ainda é controlado, isso é, normalmente nós temos a formação de massas tumorais, os nódulos, né? Em estágios avançados, ele vai ter apenas uma finalidade paliativa. Quer dizer, é você garantir, né, é você proporcionar para o paciente uma qualidade de vida. Por exemplo, como uma desobstrução urinária, que pode causar muita dor. E essa remoção do tumor, ela sempre tem que ocorrer com uma margem de segurança. Então, isso sempre, você nunca vai fazer a retirada apenas do local onde foi identificado, onde foi detectado esse nódulo tumoral, né? Então, normalmente você vai garantir sempre tirando uma região próxima, adjacente a essa massa tumoral, e sempre também, por exemplo, no câncer de mama, quando possível, os linfonodos axilares também são removidos para garantir que não haja células tumorais nesses linfonodos e uma possível reincidência. Aqui só exemplificando, então, como ocorre esse cálculo, né, de qual região de fato tem que ser removida. Um outro tratamento muito eficaz é a radioterapia. Então, a radioterapia, então, são feixes de radiações ionizantes. Então, para cada paciente, né, quer dizer, para cada tipo de tumor, o médico, então, ele tem uma dose pré-calculada dessa radiação, né, que então vai englobar um determinado tempo e um volume de tecido próximo a esse tumor. E vale lembrar também que as células tumorais, ela tem uma sensibilidade diferente das células saudáveis. Então, elas vão ser mais sensíveis que as células normais, então a radiação
vai ser eficiente com essas células. Claro que muitas vezes as células sadias, saudáveis, também são atingidas com a radioterapia. Então, o processo final é você degradar esse DNA e você, então, inibir essa replicação, a proliferação celular. O tratamento, então, é a quimioterapia, né? Então, são substâncias químicas que elas podem destruir, inibir ou controlar o crescimento das células tumorais. O problema da quimioterapia é que muitas vezes ela não possui uma especificidade. Isso é, o fármaco, ele acaba atuando em qualquer célula do nosso organismo. Então, muitas vezes, esse paciente ele fica debilitado, por exemplo, tem uma imunossupressão. Enfim, as próprias células do tecido com as células transformadas também são atingidas. Aqui um outro tratamento, então, é o transplante. Aqui, no caso de leucemias e linfomas, né? Então, nós temos o transplante da medula óssea, mas também nós sabemos a dificuldade desse transplante, né? Quer dizer, os pacientes eles devem ser compatíveis, né? E é uma grande dificuldade você encontrar as pessoas compatíveis entre si. Um outro tratamento, aqui no caso do câncer de mama, são esse anticorpo, denominado Herceptin, que é o trastuzumab. Ele é um anticorpo monoclonal que é direcionado para esse receptor. Então, não sei se vocês se lembram, mas eu falei que esse receptor, depois do processo de carcinogênese, esse receptor está constantemente ativado. Então, agora, com a administração desse anticorpo, nós temos o bloqueio desse receptor. Então, agora, o sinal de proliferação celular não é mais transduzido para a célula. Aqui, um outro anticorpo também está sendo empregado para o tratamento do câncer de mama. Um outro anticorpo também que pode ser utilizado é o Avastin, e no caso esse bloqueia os receptores de VEGF, quer dizer, são receptores envolvidos na formação de novos vasos, que então são responsáveis pelo suprimento de nutrientes, de oxigênio das células tumorais. Então, o bloqueio desses receptores é extremamente importante. A hormonioterapia também ela é eficiente, claro, quando é um tumor positivo para os receptores sensíveis ao hormônio, né? Então, normalmente, você tem uma resposta, né? Você tem um estímulo também de proliferação celular devido aos hormônios, como estrógeno, a progesterona. E aqui, no caso, então, a hormonioterapia, você tem, então, você não tem mais o estímulo da proliferação celular via esses receptores estimulados por hormônio. Temos a vacina também, né? Que, como a própria Carol já falou na aula seguinte, na aula anterior, desculpe, então, quer dizer, células do sistema imune do paciente, ela pode ser combinada, por exemplo, com células tumorais, né? Então, você garante que você vai estimular, quer dizer, você vai cada vez mais favorecer uma resposta alvo, né, desse organismo, eficaz contra essa célula. Então, você, com certeza, né, o sistema imune, quer dizer, a resposta do sistema imune, com certeza, sempre é a mais eficaz, né, para o tumor, para os cânceres em geral. Um outro tratamento também que pode ser utilizado são as nanopartículas. Então, as nanopartículas, elas podem ser conjugadas com antígenos, por exemplo, com proteínas. E esses antígenos, essas proteínas, elas podem ser específicas ou complementares às células tumorais. Então, por exemplo, aqui no caso do tratamento, por exemplo, eu posso colocar um fármaco, um quimioterápico nessas nanopartículas. Essa nanopartícula tem uma característica similar ao tecido, onde eu tenho essa célula maligna, né, essa proliferação incorreta. Então, você garante um pouco, né, você aumenta a especificidade desse tratamento. Isso é, você tenta minimizar que todas as drogas, enfim, os quimioterápicos, atinjam as células que são saudáveis
e não só as células tumorais. Então, quais são as grandes dificuldades da doença? Quer dizer, por que o câncer ainda mata tantas pessoas por ano? Por que ainda tem tantos casos? Um dos fatores é o tratamento, então, que ele não é tecido específico, ele é extremamente citotóxico, né? Então, muitas vezes, esse paciente ele fica debilitado. Normalmente, os tumores, eles acabam se tornando resistentes aos medicamentos utilizados. Então, muitas vezes, você acaba selecionando clones tumorais, isto é, as células que estão mais bem adaptadas a sobreviver de forma independente no nosso organismo. As subpopulações das células tumorais, normalmente, elas são geneticamente heterogêneas. Então, isso resulta, como eu disse anteriormente, você acaba selecionando as melhores células tumorais, as células que apresentam as mutações essenciais, então, para a persistência dessa célula tumoral no organismo sem qualquer controle e sem o estímulo, né? Sem a finalidade biológica. E os pacientes, então, normalmente, né, eles ficam debilitados, então, infecções oportunistas, como, por exemplo, pneumonias, infecções urinárias, elas acabam cometendo esses pacientes e podem levar, por exemplo, a uma septicemia, que normalmente não ocorreria numa pessoa saudável, por exemplo. Então, a mensagem final que eu queria deixar para vocês hoje é que grande parte desses agentes cancerígenos a gente pode evitar, né? A gente pode evitar a exposição e também sempre tentar ter hábitos saudáveis. Então, como uma alimentação saudável, exercícios físicos, dormir, né? Se possível, 8 horas por dia, enfim, sempre manter hábitos saudáveis de saúde para evitar, então, o surgimento dessa doença e, quando possível, também sempre fazer um check-up, né? E como já é bem estabelecido na literatura, enfim, entre os médicos, que grande parte dos tumores, às vezes, levam anos, 10 anos para se desenvolver. Então, se você faz um diagnóstico precoce, com certeza o tratamento vai ser muito mais eficaz, vai ser muito mais eficiente. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todo mundo. Alguém me escuta? Obrigada, Raquel. Obrigada, professora. Acho que a gente pode abrir para as perguntas, não é? Sim. Acho que já deve ter algumas aí. Raquel, você quer dar uma olhadinha no chat? Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Deixa eu ver. Bastante coisa no áudio. Tem uma pergunta sobre um cisto. Se o cisto pode ser considerado o início de uma célula tumoral. Depende. Eu acho que no caso, esse cisto tem que ser feito, então, uma biópsia dele, né? Para de fato. Raquel, tem que falar, acho que mais perto, que está bem baixo, né? De novo. Ele tinha melhorado durante a sua aula, agora ficou baixo de novo. Dá para ouvir agora? Agora melhorou. Melhorou? Que acho que o microfone ficou longe, ficou baixo. Enfim, os cistos, na verdade, tem que ser feita uma biópsia, mas se de fato eles apresentarem mutações, quer dizer, genes alterados, eles podem sim se tornar uma célula maligna, né? Dependendo da alteração dos genes que estiverem, então, afetados, mutados, sim. Sobre essa questão aí da mama, tem que fazer a biópsia para ver se realmente é um tecido tumoral ou não. Se não é tecido tumoral maligno, não, isso não vai se transformar num tecido maligno. A minha bebê tem um cisto, né, pequeno na mama.
Eu acho que é a mesma pergunta, né? Que foi feita anteriormente. Igual a professora Gisele falou, se tiver, então, mutação no gene, se tiver alteração, sim. Se não, não. Mas aí a biópsia, né? O Jonathan, né? Na verdade, a gente produz, né? Todos nós acabamos produzindo células, né? Tumorais, quer dizer, estamos expostos aos agentes mutagênicos e pode ter alterações no gene todos os dias. A diferença é que, normalmente, o nosso sistema imune consegue eliminar essa célula, né? Então, o sistema imune consegue, então, fazer uma resposta específica contra, enfim, essa célula. Ele reconhece que ela não é própria, que ela, entre aspas, não deveria estar ali, ela não faz parte do organismo, do tecido saudável, então ela é eliminada, mas geralmente a gente pode produzir essas células, a diferença é que elas são eliminadas. Obrigada, Carla. Eu troquei o fone, mas enfim, não sei se ajudou muito vocês. A biópsia ela auxilia, né? Uma grande ferramenta é a biópsia. Só que muitas vezes a biópsia ela não é tão acessível, né? Dependendo do tecido. Então, exames de imagem, enfim. Mas, sim, com certeza a biópsia. Então, sobre o câncer de mama triplo negativo, né? Os cânceres triplo negativos são tumores que eles não apresentam alterações nos receptores de estrógeno, progesterona e no HER2 que eu exemplifiquei para vocês, né? E está constantemente ativo, mesmo sem estímulo. Então, esse câncer de mama, né, triplo negativo, eles costumam ser os mais agressivos, né? Porque, na verdade, o médico ele inicia o tratamento dessa paciente e ele, quer dizer, esses receptores eles já não estão acessíveis, né? Isso é, ele não vai conseguir fazer como alvo esses receptores, né? Então, você já perde um pouco de um potencial alvo, né, desse tratamento. Quer dizer, se você pudesse bloquear um receptor e diminuir o estímulo de proliferação celular, já ajudaria bastante, mas esses tumores, eles não apresentam alteração nesses receptores, então não adianta, não é eficaz você fazer um tratamento para bloquear, por exemplo, um receptor. E esses tumores triplo negativos, eles, além de serem bem agressivos, eles atingem também mulheres jovens, né? Então, muitas vezes, a ausência de exames, enfim, nós temos um grande, aproximadamente, acho que 20%, né, dos tumores de mama são triplo negativos, quer dizer, é bastante, né? Eu não sei se foram todas, se eu passei alguma. Não comum, pós-parto? Não sei. Não sei se se a professora Gisele sabe, a professora Marinélia, eu não sei. Talvez com a grande taxa hormonal que ocorra, né, a grande alteração de hormônios, talvez seja suscetível, mas de fato eu não sei te falar se é comum. Se é comum, não dá. Eu não sei se é comum, mas ele pode acontecer também em mulher pós-parto, sim. Nenhuma outra pergunta? Agora que eu vi que eu tô sem a câmera.
Agora me toquei. Só me toquei agora. Mas continua sem. Agora sim. Agora cliquei. Então, ok, pessoal. Então, A Raquel ainda. Raquel, volta aí, tira a sua tela, daí volta. Tem mais uma pergunta aí, né? Ah, tem mais? Espera lá. No caso do lúpus, é hereditário? Não sei. Não, e lúpus não é câncer, né? Lúpus é uma doença autoimune. Gi, você está sem microfone. É Uma uma hora é o microfone, uma hora é a minha imagem. Tá difícil. Eu acho que o lúpus tem alteração genética, mas não é hereditário, não. então. E não é câncer, né? É Não, doença autoimune. É uma imune. doença autoimune, né? Você pode parar a sua apresentação, Raquel? Raquel, Ah, tá vendo a sua tela. Desculpa, gente. Perfeito, então, pessoal. Bom, se ninguém mais tem dúvidas, então, quanto aos slides, eu me esqueci de pegar os outros da